Bom dia, paz, tudo bem com você? Como está a sua quarta-feira hoje? Vamos começar o dia bem, buscando o Senhor, vendo que o Senhor tem preparado uma palavra abençoada para os nossos corações. E hoje nós vamos ler sobre Lucas 5:12, que fala sobre a cura do leproso. E nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. O Senhor falou muito comigo nessa passagem, que fala sobre essa cura do leproso, né? Que ele teve um objetivo e através disso Deus deu uma grande vitória para ele. Vamos ler a palavra que está em Lucas 5:12, que diz assim: Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bens pode me limpar-me? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero ser limpo. E logo a sua lepra desapareceu. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse: Vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porque a sua fama se propagava ainda mais e se ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Que linda essa palavra, né? É uma palavra bem simples, mas que nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Que naquele momento, primeiro, as pessoas que tinham lepra naquela época, naqueles tempos, elas eram isoladas da sociedade. Elas não eram pessoas que poderiam ficar andando nas ruas. E naquele momento, primeiro, aquele leproso venceu um paradigma que foi se chegar diante de Jesus. Ele acreditava que Jesus seria a cura para a sua enfermidade. Então, naquele momento, ele chegou e prostrou-se diante de Deus. O prostrar-se diante de Jesus aqui está revelando a nós que ele reconheceu a autoridade de Deus. Então, a pergunta que eu faço para você: se você tem reconhecido quem é Deus nas nossas vidas? Muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar que Deus faz, mas será que nós conseguimos entender que Ele já fez algo na nossa vida, que Ele já realizou algo por nós? Nesse momento, o leproso ele vence um dos seus paradigmas, que é chegar diante de Deus, porque naquele tempo, como eu disse para vocês, as pessoas que tinham lepra, que eram leprosos, que tinham enfermidades, eles eram isolados. Mas ele chegou diante de Deus, ele prostrou-se. E a segunda parte dessa mensagem diz que ele reconheceu quem era Jesus na vida dele. E ele acreditava que ao momento que ele chegasse diante de Deus, se Deus quisesse, Deus poderia limpar a vida dele, Deus poderia limpar. Então nós vemos aqui que ele rogou ao Senhor e disse assim: se quiseres. Aqui o leproso ele reconhece o terceiro ponto da nossa mensagem de hoje. Ele reconheceu, segundo ponto, ele reconheceu a autoridade de Deus. E o terceiro ponto é que ele deixou que a vontade de Deus se cumprisse. Se quiseres. Ou seja, a vontade do leproso era que ele fosse curado, mas ele chegou diante de Deus, se prostrou e ainda perguntou para ele: se quiseres. Ele começou aqui a falar: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, ou seja, Senhor, se for da tua vontade que eu fico limpo, eu sei que tu podes fazer. Então nós precisamos também entender que muitas das coisas que nós precisamos do nosso Deus, ou que nós rogamos e oramos para o Senhor, será que é a vontade de Deus para a nossa vida? Senhor, se quiseres, pode me abençoar em algo? Se quiseres, pode realizar algo por mim? Nós precisamos entender que primeiro, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos entender que a vontade de Deus tem que ser permissiva, seja a permissão de Deus para que isso aconteça também. E aí, ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. Ou seja, ele deixa mais claro aqui, mais uma vez, que ele queria ser limpo, que a vontade era que ele fosse curado. Então nós precisamos orar também, nós precisamos realmente apresentar diante de Deus o que realmente nós queremos, mas não se esquecendo que primeiro nós precisamos vencer as nossas limitações, nós precisamos vencer os nossos medos. A primeira coisa que aquele leproso fez foi vencer aquela rejeição, aquelas coisas que ele era isolado da sociedade. Segunda coisa, ele se prostrou e reconheceu que Jesus tinha toda a autoridade, que
que poderia ministrar a cura sobre a vida dele. E o terceiro ponto dessa mensagem, ele entendeu que para que tudo acontecesse, precisava ter a permissão. Se quiseres, Senhor. Será que nós estamos perguntando para o Senhor, Pai, se quiseres, realiza. Se o Senhor quiser, faça na minha vida. Mas nós precisamos entender que, primeiro de tudo, a vontade de Deus tem que ser para nós. As lições que nós aprendemos nessa passagem é que aquele leproso não permitiu que uma sentença de morte, que uma rejeição o impedisse de se encontrar com Jesus. Então ele venceu tudo aquilo, a rejeição pelos homens, para que ele realmente chegasse diante dos médicos, que era Jesus, e ser curado, para que ele fosse curado. Todo leproso naquela época, como eu disse para vocês, era condenado a viver como imundo, humilhado, com vestes rasgadas, tinha que viver em isolamento social. E naquele momento ele sabia quem era Jesus e Jesus poderia. E aí, como eu disse para você, a segunda lição é que aquele leproso decidiu prostrar-se ao seu rosto como reverência ao Rei Jesus, sabendo que ele poderia curá-lo. E os mais belos ensinamentos que ele rogou ao Pai, ele disse, Senhor, eu imploro que eu fique curado, mas se quiseres, pode me limpar. Então nessa manhã eu quero dizer para você, ore para o Senhor, peça para o Senhor, Deus, eu quero isso, eu preciso disso na minha casa, eu preciso que o Senhor realize isso no meu serviço, eu preciso que o Senhor realize isso para mim, Senhor Jesus, mas que acima de tudo você fala, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser que isso aconteça, que o Senhor realiza, porque a permissão do Senhor para as nossas vidas, a vontade do Senhor sempre vai ser melhor que a nossa, vai ser boa e agradável. E muitas vezes nós ficamos pensando e não acreditamos que por que nós estamos vivendo certos momentos na nossa vida, por que nós estamos vivendo certas coisas na nossa vida, nós não entendemos. Aí nós começamos a questionar para o Senhor, oh Deus, por que isso, por que aquilo? Mas nesse momento, o leproso, ele, acima de tudo, por mais que ele estava passando por momentos difíceis, de rejeição, ele prostrou-se e ele falou, Senhor, eu sei que tu podes. Então ele acreditou no poder de Deus, reverencie o poder de Deus, acredite no poder de Deus, acredite que Deus pode fazer na nossa vida, que Deus pode realizar, mas que a vontade dele tem que ser boa, perfeita e agradável também para nós. Então eu quero deixar para você, o que você precisa do Senhor? O que você precisa? Às vezes você precisa ser limpo de algo, de algum pecado que não te deixa prosseguir, algum pecado que todas as vezes você fala, Deus, eu não quero mais cometer isso, mas você acaba cometendo. Que nessa manhã você também peça para que o Senhor te limpe de todas essas impurezas, de todas essas coisas. É uma cura que você precisa, às vezes o Senhor não vai chegar curando já imediatamente a sua doença, mas Ele vai curar a tua alma, vai curar o seu interior, vai curar te trazendo uma alegria para que você mude suas atitudes. Então nós precisamos entender qual é o propósito que o Senhor tem para nós, antes de pedirmos algo para o Senhor, porque Deus pode fazer, Deus pode realizar, mas muitas vezes os propósitos que Ele tem para nós são diferentes. E aqui um pouco mais pra frente, ele disse assim, ordenou que ninguém o dissesse, mas mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Quantas pessoas estavam atrás de Jesus para que ele pudesse realizar algo na vida dele? E nós temos essa oportunidade que Jesus hoje nos ouve, que Jesus hoje ouve as nossas petições, ouve aquilo que nós precisamos. E assim como esse leproso que foi curado, que ele mostrou para as pessoas o seu testemunho, que nós possamos também testemunhar o que Jesus faz nas nossas vidas. E nós precisamos entender que as simples coisas o Senhor tem realizado por nós. Então vamos parar de ser murmuradores, de ficar pensando, Deus não se importa comigo, Deus não faz nada por mim, porque o Senhor tem cuidado de nós sim, o Senhor tem feito grandes coisas. Antes de você orar comigo, eu quero que você deixe nos comentários e diga assim, Senhor, eu quero ser limpo. Que o Senhor possa nos purificar nessa manhã. Às vezes nós não estamos leprosos como esse
esse jovem, como essa pessoa, mas às vezes nós precisamos sim ser limpos de tantas coisas, do pecado, das coisas que nos afastam de Deus, que acima de tudo o Senhor não quer só curar as nossas enfermidades, o Senhor quer curar a nossa alma, quer nos dar salvação e quer nos mostrar uma vida transformada. A partir do momento que aquele leproso se encontrou e se prostrou diante de Deus, que ele reconheceu quem era Deus na vida dele, a vida dele já foi transformada. Que nós possamos ter uma vida transformada também, porque nós possamos reconhecer quem é o Senhor nas nossas vidas. Então escreva no comentário, quero pedir para que você escreva nesse momento nos comentários: Senhor, eu quero ser limpo. E essa limpeza que o Senhor vai fazer não é uma limpeza que é uma cura da sua lepra, mas sim ser limpo de uma enfermidade, ser limpo de um problema, ser limpo de algo que está acontecendo na minha vida, ser limpo do pecado, ser limpo de erros que temos cometidos que não agradam a Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas também. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor, eu quero ser limpo. Nessa manhã, Espírito Santo, nós nos encontramos diante de Ti, Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser limpos, nós queremos ser revestidos, Pai. Nós muitas vezes não nos encontramos leprosos, assim como esse jovem, mas nós precisamos de algo nas nossas vidas, nós precisamos tirar algo que nos afasta do Senhor, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser purificados, Pai, pelo Teu poder. Que nessa manhã cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra, receba algo do Senhor, receba a cura, receba, Senhor, o milagre, aquilo que eles têm orado, aquilo que eles têm pedido, aquilo que eles têm colocado diante de Deus. Pai, nós cremos que o milagre acontece através da permissão do Senhor, que nessa manhã nós possamos reconhecer quem Tu és em nossas vidas, o Teu grande poder, Senhor, o que o Senhor pode realizar, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos sonhos. E que nessa manhã, assim como esse leproso, Pai, que venceu a rejeição, que venceu os problemas, que venceu tudo aquilo que ele enfrentava, o isolamento, se achegou diante de Deus com o coração, Deus, pedindo para ser transformado, se prostrando com humildade, que se prostrou diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza. Que nessa manhã os Teus filhos reconheçam quem Tu és na vida deles e que eles possam chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser limpo. E que a partir desse momento, Deus, o milagre aconteça também na vida dos Teus filhos. Ore comigo nesse momento e diga: Senhor, eu quero ser limpo e transformado pela Tua palavra, pelo Teu poder, Jesus. Amém. É isso aí, que você ore junto comigo, que é muito importante quando a gente ora, porque a oração quebra cadeias e faz o milagre acontecer. Queremos ser limpos, Deus. Hoje nós não somos leprosos, mas nós queremos ser limpos, nós queremos ser transformados de algo que estamos passando. Nós queremos ser, Senhor, renovados por Ti. Um beijo, compartilha essa mensagem, que essa mensagem alcance vidas, é esse o nosso propósito. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, assista o vídeo até o final, isso é importante para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos, que você quer que as nossas mensagens continuem, porque o nosso desejo é que pessoas sejam restauradas e tenham uma vida de vitória com Jesus, mesmo diante das tribulações, porque a palavra do Senhor diz: não seria fácil, mas o Senhor disse: eu estarei contigo até o fim e eu estarei cuidando de você. Um beijo no teu coração, que Deus te proteja nesse dia, que você creia no poder de Deus, assim como esse leproso, que ele testemunhou aquilo que o Senhor fez. Nós sejamos testemunhas fiéis do nosso Deus, do poder do agir que o Senhor faz por nós. Deus abençoe. Amém!